Olá, sejam muito bem-vindos ao Ask Talks. Eu sou Rafael Nunes, faço parte do time de marketing da Ask Brasil. Para você que ainda não nos conhece, nós somos provedores oficiais da plataforma AskSac, que conta com bots cognitivos, fluxos de atendimento, integrações externas e, claro, com inteligência artificial. O tema de hoje é novidades da inteligência artificial na plataforma AskSac, uma comunicação ainda mais inteligente. Hoje, para ilustrar esse tema, eu tenho duas presenças ilustres aqui comigo. Martina Souza, do nosso time de treinamento. Seja muito bem-vinda, Martina. Obrigada pelo convite. E também o Matheus Evangelista, que faz parte do nosso time de fluxo. Muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, agradeço o convite. E juntos vamos trazer bastante novidade para você logo após a nossa vinheta. Para iniciarmos, eu gostaria de começar com você, Martina. Hoje, o que motivou a Ask a investir tanto em inteligência artificial e por que agora? Bom, Rafa, a nossa plataforma ela já oferecia automação, né, para os nossos clientes. E nos últimos 2 anos, a gente pôde perceber um salto muito grande de qualidade dentro dos modelos de linguagem disponíveis, né? Como, por exemplo, da OpenAI, o DeepSeek e outros. Né? Isso abriu novas possibilidades de utilização da IA, especialmente em atendimento digital. Né? A IA ela oferece que a gente vá além daqueles fluxos rígidos, robóticos. Né? A IA ela consegue compreender contexto, personalizar interações, né? E também dar respostas muito mais naturais. Esse investimento, né, em IA, a gente acredita que faz parte de uma transformação contínua e não pontual, né? A IA, ela realmente veio para ficar e para ajudar a gente nisso. Então, hoje a gente tem modelos com mais precisão no mercado, custo viável, que também é algo muito importante, né? A gente tem também, além disso, um mercado muito mais educado sobre a IA, sobre a utilização dela, né? E, querendo ou não, nós temos também uma base sólida, que é a nossa plataforma, né? Que permite ali escalar essas aplicações com segurança, sem perder segurança nos seus atendimentos, né? E promovendo ali para o cliente uma experiência muito melhor. Excelente. A gente vê que a IA não veio só para um modismo, né? Uma tendência que veio forte, veio para solucionar diversos problemas ali dentro. Obrigado, Martina. João Matheus, hoje, quais os problemas reais que levaram a plataforma AskSac a identificar a necessidade de uma inteligência artificial dentro? Olha, Rafael, nosso time de desenvolvimento de fluxos, nós constantemente estamos em contato com os clientes, na rotina deles, no desenvolvimento do projeto. Então, quando a Ask percebeu que as IAs estavam se tornando populares nos atendimentos, nossos clientes começaram a demandar problemas que seriam mais técnicos e que demandariam que atendimentos robóticos sejam excluídos dessa parte. Por exemplo, atendimento em negociação de dívidas, negociação ou compra de carros, por exemplo, que nós já tivemos casos assim. Então, a plataforma consegue receber o cliente no atendimento e entregar a inteligência artificial para substituir um atendimento humano ali no processo. Sensacional. Entrega essa personalização, né? Essa humanização dentro do Exato. atendimento. Muito obrigado. Martina, em qual momento que o atendimento ele deve ser automatizado por IA e quando que deve ser humano? Como que a Ask lida com esse limite, com esse equilíbrio? Essa é uma pergunta muito importante, né? A gente tem uma visão híbrida disso, né? Não é IA ou o ser humano. Eu acho que o caso seria IA com o ser humano, né? O ponto não é a gente automatizar tudo, mas sim automatizar com responsabilidade, com intenção, né? A IA, ela vai entrar ali no que é previsível. Então, situações repetitivas, passos operacionais, dúvidas frequentes. Para isso, a IA, ela é ótima, né? Ela é mais rápida que o humano e está disponível 24/7, né? O humano, ele deve entrar ali no momento em que é necessário empatia, negociações, exceções, né? O agente, ele vai entrar ali nesses momentos com a escuta ativa, o repertório, né? Senso crítico, que a IA também ainda não domina tanto, né? A gente lida com esse limite com fluxos híbridos bem desenhados,
né? Onde a IA, ela atua, sim, ali na primeira linha, mas ela sabe o momento de transferir, de passar a bola ali para um agente, né? A gente consegue isso através dos assistentes, que eles reconhecem esses limites com regras inteligentes de transferência, né? Para proporcionar ali um atendimento, uma experiência boa, sem interromper a experiência do cliente, e sim direcioná-lo para onde é necessário, né? Então, a gente acredita que a IA e o humano podem ali trabalhar juntos, né, dentro do atendimento, e a IA tem esse poder, sim, de potencializar a equipe humana, né, porque ela fazendo o que é repetitivo, para a equipe humana fica ali onde eles realmente precisam atuar. Então, eles conseguem focar onde realmente é necessário ali a atuação humana. Sensacional, um grande equilíbrio ali. É. Matheus, conta pra gente, você tem algum exemplo que você pode mostrar mais concreto de um atendimento onde a IA teve uma atuação que supere a atuação humana? Sim, nós tivemos desde projetos simples, como orquestração de e-mails que a gente recebia. Nós demos ao cliente a oportunidade dele integrar a IA no momento de responder os e-mails que ele recebia. Desde então, negociação de compra de carros, por exemplo. Nós tivemos casos em que os clientes nos passaram o fluxo deles, normal de atendimento, e depois do cliente passar por todo o processo tradicional, ele seria transferido a um atendimento humano. Na verdade, ele passaria a uma inteligência artificial que conversaria com ele sobre o carro, sobre o parcelamento, sobre o valor, como ele poderia proceder, e só depois, caso ele tivesse alguma dúvida, ou ele errasse, ou dissesse que esquecesse um documento, algo do tipo, a gente transferia para um atendimento humano. Então, nesse caso de, por exemplo, compra de carros, que muitas vezes recebem vários leads ao mesmo tempo, a IA conseguiu conversar, conseguiu receber imagens, áudios, documentos dentro do atendimento que antes a gente não conseguiria por questões de limite de lógica do atendimento. A IA conseguiu sobressair ao humano nessa questão. Sensacional, uma evolução cada vez mais rápida, né? Isso. Martina, como que a inteligência da Ask, a inteligência artificial do AskSac, ele tá mudando ali a forma como imagens e como áudio são utilizados ali no atendimento ao cliente? Uhum. A gente sabe que, né, a gente não se comunica apenas por texto, a gente usa ali imagens, áudios, por ser mais rápido, mais prático, e aí ela precisa acompanhar esse comportamento humano, né, para continuar sendo útil ali para gente. Hoje o cliente ele pode enviar diretamente no Flow, ali no automático, né, ele consegue fazer o envio de imagens, documentos, e aí ela consegue interpretar isso. Não só ler, mas também entender o que tem ali, né. Então, por exemplo, um cliente que recebeu um produto com defeito, ele pode enviar uma imagem, né, uma foto desse produto, e aí ela consegue analisar, né, e, e interpretar isso sem uma intervenção humana ali imediata, né. E os áudios, o nosso copiloto, hoje a gente consegue transcrever esses áudios e usar esse conteúdo para gerar ali alguma resposta com a IA, né. Então hoje a gente, tem essa facilidade para oferecer aí para os clientes, né, ela consegue analisar esses conteúdos e responder com base nisso, né. Isso torna, com certeza, para o cliente um atendimento mais empático, uma experiência muito melhor, eh, mesmo que esse atendimento tenha sido iniciado por uma máquina, né. Então a gente consegue realmente ter um diferencial bastante significativo, em termos de experiência do usuário, né, ele se sente ali ouvido. E o resultado disso é nítido, né? Exatamente. Muito obrigado. Matheus, agora a gente indo para a parte mais técnica, conta pra gente quanto tempo mais ou menos que leva para fazer uma configuração de inteligência artificial e se esse processo é simples, se ele precisa de mais técnica, como que é esse processo? Então, Rafa, a nossa plataforma ela é bem intuitiva ao cliente que deseja configurar a inteligência artificial. O time de treinamento, inclusive, produz manuais, prefeitos, vídeos, EADs, que nós que recebemos o cliente lá no nosso setor, que às vezes tem uma dúvida, nós acompanhamos junto com ele o manual. É muito comum a gente enviar ele como se configura certos pontos que nós não conseguimos por questão de privacidade, mas nós sempre ensinamos os nossos clientes a entenderem que o passo mais importante
é que eles tenham configurado a conta deles, por exemplo, na OpenAI, para gerar uma API, ou, por exemplo, um token para a gente conseguir auxiliar eles a introduzir na plataforma. Mas o mais interessante que eu vejo no AskSac é durante o desenvolvimento, ali que a pessoa tem um treinamento, passa por esse processo de configuração, durante a plataforma tem sempre botõezinhos que ensinam a pessoa, caso ela tenha uma dúvida, para que serve aquele valor, para que serve aquele campo. Então, acaba sendo um processo muito simples. E também nós auxiliamos o desenvolvimento de fluxos com IA, caso o cliente tenha uma dúvida depois do treinamento. A gente dá todo esse apoio à ASC, que consegue dimensionar desde o suporte até o desenvolvimento em si, que no caso é a nossa equipe de desenvolvimento de fluxos. Nós acompanhamos o cliente durante esse processo. Então, caso seja difícil, a ASC também proporciona esse suporte extra, sabe? Sensacional. Então, além dessa intuitividade que tem ali dentro da plataforma, ainda existe esse time que pode apoiar nessa construção, nessa criação. Sensacional, obrigado. Martina, e conta pra gente, assim, na prática, como que um varejo ou uma clínica, ela pode se beneficiar com arquivos enviados pelo cliente e interpretados pela inteligência artificial? Bom, Rafa, hoje, como eu disse, o cliente ele já pode fazer esse envio, né, dessas imagens e documentos, aí ela consegue ver esse conteúdo, entender e também agir com base nisso, né? Um exemplo para o varejo, que é uma utilização, né, uma aplicação ali da IA, seria, por exemplo, para análise ali de notas fiscais, né? A IA ela consegue também já iniciar processos a partir disso, né, a partir da leitura ali de uma nota fiscal, um boleto. Em clínicas, né, a gente tem também muitas aplicações, uma delas é encaminhamento a partir de exames, né, então a IA ela consegue ler ali aquele documento, entender e saber direcionar, né, isso a gente também consegue criar regras também de transferência de processos, né, então a IA ela não só reconhece, como ela sabe agir também. E tudo isso roda no nosso flow, né, na nossa plataforma, com ali decisões automáticas ou semi-automáticas, de acordo com a necessidade ali, né, da empresa. Legal. E você tinha trago sobre o copiloto. Hoje, dentro do copiloto, é possível analisar senso de urgência, analisar emoções, analisar a intenção de um cliente a partir de um áudio, por exemplo? Como que isso é no dia a dia? Sim, Rafa, o copiloto ele consegue sim ouvir ali além das palavras, né? A gente já tem modelos que conseguem analisar o tom, né, do cliente, conseguem analisar ali frustração, palavras-chave que vão indicar, né, ali um senso de urgência, alguma frustração ou até mesmo uma intenção de cancelamento, né? Isso aproxima a IA do cliente, né? O que realmente o cliente quer é ser ouvido, né? Então, isso a IA ela consegue fazer, mesmo iniciando o atendimento ali por uma máquina, né? O cliente ele vai ter uma experiência boa e mais rápida, né? Eu acho que isso é crucial para a gente hoje, principalmente em comércio, né? Em varejo, o cliente ele precisa ser, né, ser atendido, ter respostas para o que ele precisa. E em clínicas também, né, que a gente tem ali um volume muito grande também de pacientes. Então, isso ajuda muito a fluir melhor, né, a experiência de todos os clientes em atendimento com aquela empresa. Sensacional, ótimos exemplos. Matheus, hoje, o que uma empresa ganha ao integrar uma IA própria, como o LM Studio, como o Cloud, ao invés de ela já utilizar um modelo padrão que existe aí no mercado? Então, Rafael, quando nós recebemos um projeto de inteligência artificial, nós explicamos ao cliente qual é a demanda que ele precisa. Às vezes uma IA genérica, por exemplo, um prompt do GPT, ou um assistente mesmo do GPT simples, nós conseguimos treinar ele ao longo do fluxo, ao longo do desenvolvimento do projeto. Mas houve clientes que já trouxeram suas IAs já prontas, e nós conseguimos implantar elas através de API, por exemplo, que é super tranquilo na plataforma. O que nós conversamos durante a reunião, durante o desenvolvimento do projeto, é exatamente isso. A gente conversa com o cliente e mostra para ele, explica para ele direitinho qual é o processo que nós conseguimos fazer e o que ele precisa de fazer dependendo da demanda que ele traz para a gente. Então, às vezes, um atendimento mais simples, a gente consegue orquestrar
a IA durante o próprio fluxo, o desenvolvimento do fluxo, a gente consegue educar a IA para a demanda do cliente. Mas aquele que já está pronto, a gente consegue apenas encaixar no modelo da ASC de desenvolvimento do atendimento. É a coisa mais simples que tem para a gente. E o que nós gostamos muito ao longo do escopo do projeto é ter esse contato. Então, nós sempre abrimos atendimento pessoal com o cliente, a gente faz reunião, a gente faz esse contato 1 a 1 para que ele se sinta confortável em ver que nós respeitamos todo o processo de segurança da empresa. Então, às vezes, os dados que ela precisa trazer para a gente, se vai ser por cobrança, se será uma negociação, ou se vai ser apenas para direcionar para uma fila, a gente traz um acolhimento ao cliente para que ele entenda que a IA não é uma coisa de outro mundo, mas que também ela consegue resolver problemas que um atendimento humano não conseguiria, por exemplo. Então, nós fazemos um processo educacional, na verdade, para dizer se é melhor ser genérico ou ser treinado, sabe? Sensacional. Muito bacana. E, Martina, hoje, quais que são as métricas de atendimento que melhoram com esse uso de IA? Tem Sim. alguns números que você pode trazer para a gente? Sim. Com certeza a IA, ela otimiza o tempo, né? Tanto do cliente quanto também da equipe. Melhora a experiência do cliente e também o fluxo de resolução dos problemas, né? Uma das métricas que a gente pode citar é o TMA, né? Bastante conhecido, que é o tempo médio que o cliente passa ali em atendimento. Já existem análises de mercado que apontam que o TMA pode reduzir em até 30% quando a IA é utilizada para resolver ali problemas previsíveis, né? Problemas repetitivos. Outros pontos também onde a gente tem uma melhora significativa é a taxa de retenção dos clientes, né? Pode chegar de 60% a 80% de retenção utilizando a IA, que é um número muito, muito bom, né? E além disso, em termos de satisfação do cliente, né? Pesquisas, a gente também consegue ver uma melhora muito significativa em pesquisas como, por exemplo, a NPS, né, o CSAT, um aumento ali nos pontos, né, dessa empresa de entre 10 a 25 pontos a mais, né, nessas avaliações dos clientes. E tudo isso a gente consegue acompanhar em tempo real esses dados, né, na nossa plataforma, com o dashboard, com painéis que vai trazer ali para a gente essas métricas, né? Então, a gente consegue observar isso no dia a dia, essa melhora, e também, né, na própria avaliação do cliente, né, em relação ao atendimento ali daquela empresa. E isso é crucial, né? Um dos pontos mais importantes é a gente agradar os nossos clientes, Sim. né? Que eles se sintam ali acolhidos e que eles realmente importam, né? Aqueles atendimentos, eles importam. Com certeza. E tendo esses dados em mãos, né, até a estratégia fica mais fácil de ser Exato. desenhada, a visão fica mais ampla. Exatamente. Tinho, muito obrigado. João, e hoje, se a IA ela tá ficando cada vez mais inteligente na nossa plataforma, o que a gente pode esperar ali pela frente? Você pode antecipar alguma novidade? Tem algo que você pode matar a curiosidade aqui? Olha, Rafa, a ASC ela tem sido inovadora há muitos anos, na verdade. Até antes de chegar essa revolução das IAs, a ASC já tinha a Sofia, por exemplo, que era o bot de cognição, e nós já trabalhamos com ela bem antes da popularização das IAs no atendimento. Já tivemos, por exemplo, clientes de varejo que só o bot resolvia 90% do atendimento ali para ele. Então, a ASC já sempre estava à frente. Acho isso maravilhoso. É um ponto que eu acho muito incrível, porque esse setor do atendimento, às vezes, ele acaba sendo ignorado, porque é muito visto como uma coisa muito mais robótica do que humana. Então, a ASC sempre quis não trazer uma tecnologia, mas sim humanizar essa tecnologia. Então, nós já tivemos a Sofia, que sempre esteve as logos em todos os lugares. O ponto-chave da ASC sempre foi esse produto. Então, quando a IA chegou, a ASC já estava preparada para integrar no sistema, então e para vendê-lo também. Então, acabou que foi simples para a gente se adequar nesse mercado. E como está ficando mais inteligente a cada ano que passa, a ASC também já está se planejando para o desenvolvimento de assistentes. Então, a IA poderia, por exemplo, substituir um assistente humano
de forma mais técnica e mais treinável, entende? Claro que está em desenvolvimento, mas o pessoal aí vai lançar em breve, mas a ASCII já consegue trazer isso para o cliente, antecipar essa novidade, que seria integrar agentes de IA mesmo, inteligentes, até mesmo vários agentes no mesmo atendimento. Então, às vezes, uma empresa que tem, por exemplo, 5 atendentes que ficam mexendo na plataforma, poderia reduzir esse quadro de funcionários, investir nessa tecnologia, e seria um custo-benefício maravilhoso para essas indústrias que a gente trabalha. Então, a ASCII já se antecipa nesse ponto de substituir mesmo o humano em quase 100% da sua ação no atendimento, sabe? Bacana, bem bacana. Bom, então muita coisa a gente tem para esperar, muita novidade vem por aí, né? Com certeza. Pessoal, eu gostaria de agradecer vocês. A gente falou sobre humanização, a gente falou sobre inteligência artificial, sobre a plataforma AskSAC. Tem algo mais que vocês gostariam de complementar? Eu acho que a previsão, assim, né, do futuro com a IA, como eu disse, é uma transformação contínua, né? Acho que a gente vai continuar vendo ali tudo de incrível, né, que a gente às vezes nem pensa que pode acontecer nos próximos anos. Aí a gente, né, já viu um salto de qualidade muito grande nos últimos 2 anos. Então, o que a gente espera é ter uma experiência cada vez melhor, assim, com a IA, né, e ter mais um controle, assim, saber exatamente, né, a experiência do cliente, conseguir definir tudo, e o cliente também se sentir ali, né, num atendimento sendo ouvido, né, com uma Acolhido. experiência muito boa. Eles valorizam, né, a gente valoriza um atendimento muito bom. Então, acho que é isso, assim, a previsão é ótima para o futuro, né? Isso é excelente. Exatamente, como a Martina falou, a IA está vindo para ajudar mesmo. Parece um bicho de 7 cabeças, mas a nossa função lá no nosso departamento é exatamente esse, é receber o cliente, ensinar para ele o potencial da plataforma simples, e com a IA, o que ele pode fazer. Acaba sendo maravilhoso para a gente ter essa oportunidade com o cliente. Excelente. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Se você tem interesse em implementar essas funcionalidades dentro da sua empresa, escaneie o QR Code que está aqui na tela e fala com a gente, ou entre em contato através dos nossos canais digitais. Muito obrigado, até a próxima.